Fala galera tricolor, mais um vídeo no canal. Queria agradecer primeiramente ao nosso amigo Milton Trajano, que liberou a utilização da tirinhas de capa do vídeo. Segue ele lá no Instagram @MiltonTrajano. Se inscreva no canal, clica no sininho e dá um like se gostou do vídeo. Quero falar agora sobre o São Paulo com mais uma novidade que você sabe primeiro no canal do Nicola. O Tricolor admite que já tem interessados para o lugar da Adidas, fornecedora de material esportivo que desembolsa cerca de 20 milhões de reais por temporada com o Tricolor. Há bastante tempo a relação entre a Adidas e o departamento de marketing e também os outros departamentos do São Paulo não é dos melhores. Existindo uma série de reuniões, dá para contar que o clima entre as partes é melhor, mas na última segunda-feira o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, participou do programa do Nicola e admitiu que existem interessados para o lugar da Adidas. O diretor de marketing revelou que vai haver uma reunião nos próximos dias entre o presidente Júlio Casares e o mais novo presidente da Adidas. Ele também admitiu que quando você fecha acordo com uma empresa global como a Adidas, existem ônus e bônus. Os ônus para ele seriam, por exemplo, várias decisões que precisariam ser tomadas por aqui, sendo repassadas para a matriz. Também de acordo com Eduardo Toni, o papel dele dentro do São Paulo é sempre procurar as melhores condições e benefícios para a marca, no caso para o São Paulo. E é por isso que ele tem conversado com possíveis substitutos da Adidas. Por último, mas não menos importante, o Toni soltou a seguinte frase: há sondagens, principalmente de empresas de fora do país, mas a gente não evolui no assunto. Queremos esgotar e tenho certeza de que vai superar de maneira positiva com a Adidas. Fecha aspas. Para arrematar, ainda sobre o assunto São Paulo, departamento de marketing, entre outras coisas. Tricolor em 2020 faturou apenas 16 milhões de reais com publicidade. Isso fez do São Paulo o dono do 11º maior faturamento nesse quesito. Já na temporada passada, a primeira da gestão Júlio Casares e Eduardo Toni, São Paulo conseguiu elevar em mais de 4 vezes o lucro, superando ou se aproximando dos 70 milhões de reais com patrocínio e publicidade. Arnaldo, Andrés Colorado, tudo que eu vi, confesso para você, foi o DVD lá, o vídeo com gols dele, chuta de fora, achei legal, alto, achei bacana. O cara chegou a ter aquela pinta do Rincon, né? Seria incrível se ele fosse jogasse como o Rincon. Tudo que eu sei é isso. Quem é Andrés Colorado? Bom, Tironi, esse é um daqueles reforços pensados depois do treinador pedir um jogador com características específicas, né? Quando o Rogério falou de um jogador alto para a posição de volante que tivesse chegada no ataque, o departamento lá de mapeamento de jogadores do São Paulo começou a trabalhar e chegou no nome do Colorado, um jogador jovem, promissor, que teve algumas poucas passagens pela seleção colombiana ainda, 23 anos, 1,93 m, aí até essa altura que parece o Rincon mesmo. Não é tão forte como o Rincon, mas digamos, esguio, tem a passada, tem a chegada e a dinâmica vertical de jogo que tanto o Rogério Ceni defende. Além do mapeamento das características dele, do DVD e das partidas que a comissão técnica do São Paulo assistiu dele, teve uma conversa entre o Rogério Ceni e o Juan Carlos Osório, prof. Osório, ex-técnico do São Paulo, técnico comandou o Rogério no São Paulo, sobre alguns detalhes do Colorado, extra-campo, comportamento, tipo personalidade, se é introvertido ou não, se é expansivo, se gosta da noite ou não, se comporta, se é focado. Então, o Osório deu o último aval para a contratação do Colorado, que acho que não vem exatamente para suprir a função de volante, primeiro volante, eu vou explicar um pouco para você, mas é um jogador que vai reforçar o meio de campo do São Paulo com uma característica que o meio campo do São Paulo não tem. O São Paulo tem vários jogadores de meio de campo hoje, com características diferentes. O Colorado foi uma solicitação do Rogério, depois de observar os primeiros jogos do time, os primeiros treinamentos. A posição que ele ocupa
ela ultrapassou a urgência da posição de zagueiro, de atacante pelo lado, e quando você fala das outras miras do São Paulo, a gente vai falar sobre isso até o final do vídeo também, sobre as outras miras para a temporada. Muito bem. Então, portanto, com o aval do prof. Osório, chega o Colorado. Bom, você falou sobre o posicionamento do André, certo? Certo. Ele não é um primeiro volante. Não é o Luan, não é o Pablo Maia. Uhum. Ele é mais um segundo volante, vamos dizer assim. Meio-campista, o 8, vai. Vamos dizer. E aí, só que no São Paulo, ele vai ser testado nos dois lugares. Esse é o negócio? Essa é a ideia, que ele possa concorrer com o Luan e com o Pablo Maia na função de primeiro jogador de meio de campo. Lembrando que o Rogério gosta de jogar com 3, ele chama sempre de tripé, né? Nas entrevistas coletivas que a gente coloca tanto aqui. Não, o tripé de meio de campo é um jogador mais centralizado à frente à zaga, um à direita, outro à esquerda. Nesse tripé tem um jogador consolidado, que é o Gabriel Sara. Sim. Os demais estão disputando posição, as outras duas posições no meio de campo. E o Andrés Colorado ele vai ser testado tanto na função de primeiro volante, o Rogério acha que ele tem porte para tal, ou na função que ele se sente, ou que ele joga mais comumente, que é a função de segundo volante pelo lado direito. Ele é destro. Destros nessa... O São Paulo tem canhotos em profusão no meio de campo. Destros no meio de campo, o São Paulo tem no elenco. Sem contar a posição de primeiro volante, porque o Pablo Maia e o Luan são destros. Na função de armação, segundo volante, o São Paulo tem destros. O Gabriel Neves, o Igor Gomes e o Thales. Às vezes, o Alisson fez essa função, mas o Rogério deixou claro recentemente que prefere o Alisson do lado, né, na linha de frente, digamos assim. Então, digamos, o meio de campo do São Paulo pode ter, por exemplo, estou falando aqui aleatoriamente, pode ter Luan, Colorado e Sara, ou pode ter Colorado, Patrick e Sara, Colorado, Nestor e Sara, entendeu? Essa mais ou menos a... Então ele vai ser testado nas duas funções, né? E ele atende um outro desejo do Rogério, né? É alto, 1,90 m. E aí o Rogério queria um volante alto, não é isso? Ele fala, exatamente, porque a preocupação com o Rogério, sobretudo com bola parada, escanteio, falta lateral, é a média de altura do time um tanto quanto baixa. Com 2 zagueiros, mais o Colorado, mais um centroavante, o São Paulo fica pelo menos com 4 jogadores altos para essas situações. E você tinha falado do empréstimo $120 mil até o final do ano, é verdade, e se quiser contratá-lo em definitivo, o preço é $1.600.000. Muito bem. $1.600.000, é grana. Precisa jogar bem. Agora, com a chegada do Andrés Colorado, me parece que o meio de campo do São Paulo tem um monte de jogador. Um monte. Para 3 vagas. O Luan vai voltar. Então Luan, Pablo Maia, que acabou de ser incorporado, Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara, Colorado, 6. o Patrick, 7. O Nicão, o Neves. O Nicão um pouco mais adiantado, mas, enfim, só nessa meiuca. Neves. Thales, são 9 aqui no meu mão. Tem jogador à beça aí. Então, me parece que nessa posição é mais fácil sair alguém do que ficar. Perfeito. E nas nossas conversas aqui, muita gente fala, o São Paulo precisa de um outro zagueiro. Acontece que o Diego Costa meio que está se firmando. Talvez contrate um outro zagueiro de outro tipo de zagueiro. E tem também ainda aquele que nunca veio. O homem lá do 1 contra 1 do Rogério. Isso está na mira? Vai ter mais gente? Arnaldo, quem mais vem? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, a pergunta é boa e você falou da questão do zagueiro para explicar. A necessidade do volante, depois das primeiras partidas de observações, com a boa resposta do Diego Costa, você foi na mosca, então a necessidade do volante, ela suplantou a do zagueiro,
em termos de emergência, mesmo que você tenha menos zagueiros no elenco. Se a gente listou 9 jogadores de meio de campo, você tem 4 zagueiros só no elenco. Se você incluir o Beraldo do Sub-25, o Alce a gente não sabe muito bem quando vai e se vai voltar em alguma condição. Sendo que o Léo Pelé teve uma contusão terrível no joelho, depois foi operado 2 vezes, sei lá o quê, não sabe nem se o cara vai voltar a jogar. Era um cara muito promissor, um zagueiro muito promissor. Exato, e até zagueiro com a característica que o Rogério gosta, alto de saída de jogo. É uma judiação. E o Léo Pelé tem sido utilizado até mais como lateral do que como zagueiro pelo Rogério. Então, a zaga segue sendo uma preocupação. Para te explicar, Tironi, em tese, esse elenco fechado com o Andrés Colorado, ele vai até o final do Paulista. Até o final do Paulista, início do Brasileiro e da Sul-Americana, o São Paulo não deve trazer mais ninguém. E aí, essas outras lacunas, e são lacunas no plural, o São Paulo já tem plano para preenchê-las a partir da outra janela, antes do Brasileiro, com a coincidência do término da janela europeia. O zagueiro, nem tanto, Tironi. Acho que o zagueiro talvez seja um zagueiro mais simples. Se bem que o São Paulo estava quase contratando o William Rocha do Portimonense. Pode vir de fora, sim. Mas não é exatamente um zagueiro para chegar para ser titular de qualquer forma. Porque, além da boa resposta do Diego Costa, o São Paulo tem o Arboleda e o Miranda, que são considerados zagueiros de alto nível, embora o Miranda esteja mostrando dificuldade em se adaptar a esse novo sistema de jogo. Verdade. Mas o zagueiro está em mira. Mas você foi bem de novo, hein, Tio? Você está bem hoje. Bem. Essa coisa do Diego Costa preencher a característica do jogo aéreo e da saída de jogo e da rapidez, ela faz com que o São Paulo passe a olhar outro tipo de zagueiro. Porque era esse zagueiro que o São Paulo está procurando. O zagueiro que sai e que vai bem pelo alto. Exatamente. O Diego Costa, por enquanto, está cumprindo. Perfeito. Aí o São Paulo pode voltar a olhar para um zagueiro canhoto, sendo que só o Beraldo e o Léo são canhotos, dependendo da situação. Então, enfim, um zagueiro está na mira para pós-paulista, com certeza. O São Paulo entende que o número de zagueiros é insuficiente para a temporada, sobretudo quando começar a encavalar Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil, né? Essa é uma posição, portanto. Posição. Tá. E o que mais? São outras 2. Eu achei que era só uma. Então tem uma novidade. O zagueiro e o 1 contra 1. Eu achei que era só o 1 contra 1. São mais 2. E aí, assim, é consenso da comissão técnica do São Paulo. O Ceni vem falando, o Muricy também, que o São Paulo precisa, do meio para frente, de 1 ou 2 jogadores, se possível, diferentes. Jogadores de um nível técnico mais próximo do Luciano, do Rigoni, quando está em boa situação, não está em boa fase, mas um nível técnico capaz de decidir jogos, nem que não seja o... Tá bom, eu também quero, não é fácil. Exatamente. Mas aí, assim, primeiro, no mercado interno não existe esse jogador. Não. E por isso a espera da janela europeia, para trazer quem não estiver encaixado lá. Sendo o jogador de 1 contra 1, rápido, e sendo o segundo jogador, um jogador de meio. Agora, a galera, antes que a galera se desespere, porque a gente tem vários companheiros, Luca Bop, meia criativo, tal, não sei o que, um meia que enfia as bolas, tal, que é esse tipo de jogador em extinção. Esse jogador de meio, ele vai ser peneirado numa daquelas funções que o Rogério aprecia, um jogador que faça tudo no meio. Não é o Benítez da vida que enfia uma bola por jogo. É todo um cara campista. Todo campista. Aí você fala, pô, beleza, é um todo campista nível BA e um atacante de frente nível BA, beleza. Quem que vai pagar essa história? Pois né? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu também quero essa galera toda, mas e aí? Exato. Aí que tá. Nessas 2 posições, o São Paulo tem, e já tinha meio que conversado em alguma forma com um parceiro, ou parceiros no plural, para fazer essa contratação. Você lembra da história do Douglas Costa? O Douglas Costa não veio para o São Paulo no final dos contos, porque não quis. Aliás, acho que foi bom para o São Paulo. Mas tinha um parceiro na jogada. Na jogada, exatamente. Que inclusive, participe depois de
possivelmente parte dos direitos desse jogador. Certo. Então o São Paulo está peneirando o mercado, conta com um parceiro para as duas posições. Pode ser até que na hora o zagueiro, opa, então o parceiro ajuda aqui e a gente inverte a prioridade, enfim. Mas essas contratações pós-paulista, elas prevêem a ajuda de parceiro. São contratações, de fato, mais dispendiosas do que um empréstimo de 120 mil dólares. Sim. Agora, vamos lá. O São Paulo conta com um cenário, o São Paulo, que ainda não foi palpável. Qual que é o planejamento do São Paulo, Tironi? Março? Chegar na final do março. Tá. Tá lá. No planejamento do orçamento, tá chegando na final do Paulista, sabe-se lá. Mas março, o São Paulo planeja, projeta, enfim, sanar todas as dívidas passadas com os jogadores do ano anterior. Aleluia. Aí então seria passo A, esse elenco até março. Março, saldar as dívidas. A partir de abril, maio, abertura de janela, parceria, novas receitas, investir parte disso em 2 ou 3 jogadores. Numa situação financeira que o São Paulo projeta mais confortável. Entendeu? É a projeção. É a projeção. A parada do investidor sempre me arrepia a espinha. O investidor vai chegar. Enfim, vamos sendo ver. assim, né, Tironi, que mesmo sem dinheiro investidor, digamos que algumas das principais contratações do São Paulo, mesmo com essa gestão no ano passado, foram nessa meio de janela. O São Paulo contratou o Rigoni e o Caleri. É verdade. Depois. O Gabriel Neves também. Que é o caminho que o Corinthians fez, né? Exato. No meio do ano contratou um caras, Renato Augusto, caras grandes mesmo. Contratou nessa janela aí. Muito bem, tá aí. Panorama completo, fala. Agora, só para completar, com acho que mais de 2 jogadores por posição, falta a zaga para isso, né? O São Paulo também projeta na janela de meio de ano possível venda. Se tiver uma boa proposta para algum jogador, sim. Porque aí você não tem o cobertor tão curto assim, né? Você começa a ter um elenco numeroso e de uma qualidade próxima para eventualmente abrir mão de um jogador para uma boa proposta, né? Essa é a expectativa da janela do meio do ano. Tinha uma história do Igor Gomes na Ucrânia, parece que o Igor Gomes não topou porque vai ter guerra na Ucrânia. Pois é. E, enfim, tá nessa aí. Embora, vou confessar que me surpreendeu a proposta ser para ele e não ser para outro jogador. Ele talvez seja dessa molecada aí o que menos está rendendo nesse momento. Mas, enfim. É verdade. Temos que me gusta siempre pisar el área ofensiva, llegar a marcar gol y bueno, creo que los goles que llevo, la mayoría son llegando por sorpresa, llegando a atacar el espacio y también en lo defensivo llego muy bien a apoyar a mis defensas, a mis centrales, me considero muy bueno en la marca y nada.
gracias por todo ese recibimiento, por todas esas palabras, todos esos mensajes que me han brindado durante estos días. Decirles que no les voy a decepcionar, que todo lo que han visto a mí es lo que voy a plasmar dentro del terreno de juego. Esa hambre y esa garra que tengo la voy a demostrar y voy a brindarles todo mi talento a servir.